Iniciando mais um Fala Frade Ramos, aqui na nossa sede no Jardim América, em Goiânia, Goiás. Vamos desmistificar algumas dúvidas, perguntas que a gente conseguiu sobre a questão de locação e eu espero que seja muito gratificante em questão de conhecimento para vocês. Rodrigo? Bom, é uma satisfação enorme poder oferecer para a nossa audiência um pouco mais de esclarecimento, né, do que a gente adquiriu e ainda adquire, né, ao longo da nossa jornada. São quase 15 anos aí na locação, então a gente espera contribuir muito, tirar dúvidas de vocês, diversos assuntos aí referentes à locação. Então é para isso que a gente está aqui. Exatamente. Então, dando prosseguimento, a gente tem aqui 10 perguntas, 10 dúvidas também em relação à locação, garantias de locação. Primeira pergunta e primeira dúvida, vamos lá, Rodrigo. Como definir de forma descomplicada o que é a tal da garantia do imóvel? Legal. É bom você falar isso, né, Cláudio, de forma descomplicada, né? Porque assim como a gente tem no direito que às vezes as pessoas, os profissionais procuram trazer tudo com termos muito específicos, né? Que para quem é da área é ótimo, mas para quem está do outro lado não entende. Aqui a gente tem o mesmo problema, né? Então a gente procura sempre trazer isso de uma forma mais clara para os nossos clientes, em especial os inquilinos. Então, o que é garantia do imóvel, da locação? É uma parte, que pode ser uma pessoa, pode ser um valor, pode ser, a gente vai discutir um pouco sobre isso ao longo da nossa conversa, mas caso o inquilino, o locatário, ele falte com as suas obrigações no contrato, a gente precisa ter uma segunda parte para a gente recorrer. Então esse é basicamente o papel da garantia. Maravilha. E aí, se passando por esse princípio das garantias, né, quais de fato são as garantias que a Frade Ramos oferece hoje no mercado? Muito bacana, né? Bom, a gente tem, para o aluguel, a gente tem a lei do inquilinato, a lei 8.245, que define muito bem a... Você faz aí, né? Eu acho que eu errei o número da lei. Vamos lá. Então, partindo do princípio... Pode ser só eu. Então, ó, a gente... Muito boa pergunta, Kaufman. Nós temos a lei do inquilinato, que hoje rege muito bem essa relação de locação. E no artigo 37, ele traz ali algumas garantias, né? São 4 itens que ele já traz ali. Caução, fiança, que é o que nós conhecemos como fiadores, bem imóvel e a possibilidade de você colocar cessão fiduciária de investimentos, né? É uma menos conhecida, pouco usada também. Existem algumas garantias que são, algumas garantidoras, algumas empresas que estão trabalhando alguns modelos voltados a isso também. A gente tem discutido muito isso nas nossas locações comerciais, né? Sim. Então, a possibilidade de você atrelar o depósito a um investimento que vai trazer uma rentabilidade ali para o inquilino. Então, o mercado tem se movimentado nesse sentido. Mas, então, para a Frade Ramos, primeiro que nós estamos abertos a escutar e ver e tentar viabilizar o negócio, né? Essa é a nossa postura via de regra. O que a gente não trabalha, né? Então, quando a gente fala em fiadores, a gente não trabalha com calção na forma que define a lei do inquilinato, que é o calção limitado a 3 vezes o valor do aluguel. A gente substituiu isso pelo título de capitalização. E a gente trabalha então com fiadores, título de capitalização, seguro-fiança, que é o terceiro item lá definido na lei do inquilinato. E a gente, em alguns casos, os fiadores, seguro-fiança, título de capitalização, fiadores. Em alguns casos, a gente trabalha também com calção em imóvel. Calção em imóvel, sabe? E a pessoa, quando a gente fala em calção, né, que está definido lá no inciso 1 desse artigo, esse calção ele pode ser dado em título, aí que entra o título de capitalização, ele pode ser dado em um bem imóvel ou imóvel. Existem algumas formas dessa calção ser atrelada ao contrato de locação, né? Então a gente trabalha com essas modalidades e hoje em dia o que mais tem saído, sem dúvida, especialmente para locação residencial, é o seguro-fiança. Já que você tocou no assunto em relação a como né? Então, como é que a gente consegue definir qual vai ser a garantia, né, usada no contrato de locação? Eu acho que é uma dúvida muito pertinente das pessoas, principalmente de quem está alocando. Qual vai ser a garantia que vai ser usada, do proprietário principalmente também? Se ele pode usar as 3, ou só pode usar uma? Eu acredito que é uma dúvida que pega aí a galera. Legal. Alguns proprietários, eles vêm com a gente com
com alguns requisitos já definidos. Então, tem proprietários que tiveram experiências ruins com calção, que tiveram experiências ruins com fiadores, e aí eles pedem pra gente, falam assim, olha, eu quero que o meu contrato de locação seja específico para o seguro-fiança. Alguns proprietários gostam de ter o valor em espécie, né? De ter o título de capitalização, por exemplo, e eles falam, eu quero só um título de capitalização. A gente conversa um pouquinho sobre a cobertura que o seguro-fiança traz, eles acabam cedendo um pouquinho, entendendo melhor como essa garantia funciona, e a gente acaba oferecendo os dois. Então, o proprietário pode ser um limitador. O proprietário não apresentando essa limitação, a Frade Ramos ela oferece para os inquilinos, o inquilino chega procurando uma locação. A gente vira para ele e fala assim, olha, inquilino, eu tenho 3 formas de garantia. Você pode apresentar fiadores, você pode contratar um seguro-fiança, ou você pode deixar um valor no título de capitalização. Qual você prefere? E aí a gente vai entender a realidade desse inquilino, desse cliente, para escolher o melhor caminho, qual é a melhor opção para ele e atendendo também a necessidade, levando segurança para o proprietário. Legal. E aí esse inquilino, no decorrer do contrato, ele pode mudar a garantia imobiliária dele? Por lei ele pode, né? Inclusive a lei do inquilinato ela prevê que o fiador ele pode se exonerar da fiança. Existem alguns critérios ali a serem atendidos, mas ele pode, né? Se eu aceitei ser o seu fiador em um contrato, eu posso virar para você e falar, vamos imaginar que é um cenário mais comum, né? Eu sou casado com a sua irmã, certo. E aí eu me divorciei e eu entrei como seu fiador. Depois do divórcio eu viro e falo assim, Kaufmann, eu não quero mais ser seu fiador, eu nem converso com você, na verdade. Eu entro com o locador ou com a imobiliária, se ela estiver fazendo às vezes dessa intermediação, e falo assim, imobiliária, eu não quero mais ser fiador do contrato que o Kaufmann está como locatário. Aí eu notifico e aí depois de 120 dias eu deixo a exoneração. Então o fiador pode se exonerar e aí o locatário fica com algumas responsabilidades, claro, né? Mas dito isso, a gente tem também a possibilidade do locatário. Eu deixei um título de capitalização e eu gostaria de pegar esse dinheiro. Eu deixei 6 vezes o valor do aluguel, estou pagando um aluguel de 5 mil, deixei 30 mil ali e eu preciso desse dinheiro para investir no meu negócio, para bancar algumas despesas médicas, qualquer necessidade que seja, eu preciso resgatar esse dinheiro. Então, é possível? A gente precisa trazer segurança para o contrato de locação. Como que a gente faz isso? Apresentando uma nova garantia. Então, a gente vai fazer a análise dele no seguro-fiança, se a troca for para fiadores, a gente vai conversar com os proprietários para analisar, os proprietários precisam aceitar isso também, né, para garantir que não há nenhuma diminuição na garantia, que não existe nenhuma falha nesse sentido, né, nada vai ficar ali descoberto, né? Então mas é sim possível a troca de garantia durante a vigência do contrato. Legal. E uma dúvida também, né, que a gente sempre escuta aqui, os meus atendimentos sempre escuta em relação aos seguros, aos contratos, né? Aquela dúvida cruel, por que a seguradora reprovou meu cadastro? Por que aconteceu? O que foi e tal? Por que meu cadastro não foi aprovado pela seguradora? E quando eles entendem que é a seguradora, ainda é bom, né, Galvão? Quando eles pensam que é a gente que não está. A Ramos que levou. Bom, quando o inquilino escolhe o seguro-fiança como modalidade de garantia, a gente vai preencher no sistema da seguradora os dados referentes àquela locação. Então, vai ser um aluguel de 3 mil, condomínio é R$500, o IPTU é tanto. A gente vai preencher tudo aquilo ali que está envolvido no que a gente chama de pacote de locação e vai apresentar para a seguradora os dados cadastrais desse inquilino. Certo. Normalmente, para seguro residencial, é só o CPF e algumas informações básicas ali. A seguradora faz a análise interna, a gente não tem acesso a isso. É claro que no decorrer do tempo a gente vai entendendo um pouquinho, né? Então, a seguradora vai fazer a análise se essa pessoa tem crédito comprometido e cada vez mais com as informações estando mais nas nuvens, né? Mais no digital, as seguradoras vão tendo mais ferramentas para fazer essa análise. Então, eles analisam hoje renda comprometida e expectativa de renda. Qual é a renda estimada que esse cliente tem e qual a renda estimada que ele já tem comprometida? Então, um cartão de crédito, por exemplo, ela consegue imaginar que, nos últimos 3 meses, 6 meses, ele pagou tanto de fatura. Então, ele já tem essa média de renda comprometida. Ele não pode pagar uma nova despesa. Então, tudo isso entra. Se tiver negativação, eu acho que isso aí todo mundo já pensa nisso, né? Se tiver alguma negativação, algum protesto, qualquer coisa de pendência financeira, já acende um alerta para a seguradora. E outro fato que aí esse sim já é mais difícil da gente pensar,
mas é o índice de sinistralidade. Se a seguradora está num cenário onde ela tem tido muita sinistralidade, ou seja, muitos clientes estão ficando inadimplentes, isso acende um alerta para ela e naturalmente ela fecha um pouco o cerco, ela diminui, né, o crivo ali da análise, né? Então, se antes ela aprovava com uma facilidade um pouco maior, se essa postura dela fez com que ela tivesse mais inadimplência, então ela vai diminuir esse crivo, vai aumentar os critérios para que essa inadimplência diminua. E aí, naturalmente, isso vira um ciclo de oscilação. Ó, fiz essa análise, ajustei minha análise para ser mais criteriosa e diminuir bastante a sinistralidade. Vamos começar a diminuir um pouquinho, assumir um pouquinho mais de risco? Vamos. Aumentou a sinistralidade, aí lá vem ela de novo diminuindo a aprovação. Tanto é que é possível que hoje a gente faz análise em várias seguradoras. Tem pessoas que têm cadastro aprovado em 3 seguradoras, mas uma seguradora aceitou. Então, até isso demonstra que a forma de análise é diferente. Sim, né? sim. Porque algumas seguradoras aprovam, outras não. Não tem todo esse critério. Em relação à análise mesmo, né, que você está comentando, às vezes a gente acontece do quê? A gente vai trabalhar com garantia de fiador. E aí muitas das vezes as pessoas perguntam assim, mas o fiador ele tem que ter a renda e o imóvel quitado, ou ele tem que ter só o imóvel quitado, ou tem que ter a renda. Por que tem que ter o imóvel quitado, certo? Que a gente pede, e a renda também comprobatória? Tem que ter os dois juntos na questão do cadastro de aprovação. Essa pergunta, ela é muito boa, né? A pessoa que fez essa pergunta aí tá de parabéns. Muitas pessoas confundem que o fiador, ele, por ser uma exigência, isso é nacional, não é nem uma coisa de Goiânia, muito menos da Frade Ramos, o Brasil inteiro tem isso como prática. O fato de você pedir um fiador, uma pessoa com imóvel, não faz com que aquele imóvel entre como garantia no contrato de locação. Eu comentei no início, quando a gente falou da caução, que existe a possibilidade de você dar um imóvel como caução. Certo. Então, a gente tem alguns contratos comerciais de valores mais altos que as pessoas fazem isso, né? Então, eu tenho um apartamento que vale 500 mil, deixo ele como garantia. A gente forma o documento, né, o contrato de locação de uma forma específica, registra, assim como no financiamento. Sim. No financiamento a gente pega o contrato de financiamento, a verba na matrícula do imóvel e fica claro que aquele imóvel é garantia do financiamento. Se o cliente fica inadimplente com o financiamento, esse imóvel pode ser penhorado, né? Pode ser, vai a leilão, enfim, tem todo o caminho judicial ali para resolver a questão, para que aquele imóvel seja vendido e pague as dívidas. Se eu coloco o imóvel como caução, o mesmo caminho. Eu não posso cobrar o dono do imóvel, eu preciso executar o imóvel. Quando a gente coloca um fiador, a gente pede um imóvel para que isso funcione como composição de cadastro. Legal. Porque se for necessário uma ação judicial, a gente consegue fazer a penhora do bem. O cenário do brasileiro é que a maioria das pessoas que tem um imóvel usam esse imóvel para moradia. Certo. Então, dificilmente elas vão se desfazer desse imóvel. Se elas vierem a se desfazer do imóvel, normalmente é para comprar outro. Então, se hoje uma pessoa que se candidatou para ser fiador tem um imóvel, as chances dela continuar tendo um imóvel é muito grande. Então a gente olha isso como composição de cadastro e se for necessário chegar nas últimas vias de cobrança, que seria realmente uma ação judicial, e essa ação judicial culminar na penhora do bem, a gente tem um fiador que tem patrimônio para ser executado. Mas se ele vender esse imóvel durante o decurso da locação, a gente nem fica sabendo. Né? Não vai nada para a matrícula do imóvel. Então são situações diferentes mesmo. Mas a gente pede isso porque isso traz mais lastro, né? Mais segurança ali para a relação. Exatamente. E aí em questão também já de rescisão lá no final do contrato, né? Uma dúvida que eu sempre escuto dos proprietários, né? Em relação ao seguro fiança, certo? E aí a pessoa vai lá e tal, e a gente tem um laudo de vistoria, a gente faz o laudo de vistoria, realiza. E aí o proprietário fala assim, você tem um laudo de vistoria de saída, né? Por que de entrada e de saída, por que a seguradora não cobre todo o que aconteceu na situação lá da rescisão? Bom, primeiro que, como qualquer seguro, existe o limite máximo de indenização. Então, toda seguradora vai ter ali um teto do valor que eles vão indenizar. E segundo, que eles vão analisar, né? A seguradora sempre vai tentar analisar para garantir se aquele item, aquele pagamento, ele é de fato devido ou não. Não pode ter nada subjetivo. Certo. Então,
E quando a gente fala na lei do inquilinato, como ela traz ali que alguns itens são de desgaste pelo uso normal do imóvel, do bem, e aquilo não é responsabilidade do inquilino, isso acaba trazendo alguma insegurança, né? Que aí o inquilino fica assim, poxa, mas eu usei normalmente isso aqui, né? Não foi mau uso. Eu usei e naturalmente ia causar esse dano, ia ter esse desgaste. Então a gente muitas vezes se pega em itens como esse. Via de regra, o que a gente faz? A gente faz um laudo de vistoria bem feito, hoje é feito por uma empresa terceirizada, e tanto na entrada quanto na saída, e garante a comparação dos bens para a gente ter uma forma que a gente chama de inequívoco, não tem como questionar. Né? Mas alguns itens de fato são questionáveis. Uma porta que desgastou, ela já não era uma porta nova, era uma porta que já tinha alguns sinais de desgaste. Aí você gera uma situação de dúvida, né? Perdão de estar te intrometendo aqui, mas aí, assim, em relação à garantia, né, que a gente está conversando, existe hoje alguma garantia que de fato ali possa cobrir todas as situações do proprietário? O proprietário ficar, não, tranquilo, eu estou tranquilo ali sobre essa garantia. Existe hoje essa garantia? Algumas garantidoras, é porque quando a gente fala em seguro-fiança, o seguro-fiança ele tem bem definidos os itens que são cobertos. Então, seguro-fiança não cobre mobília, seguro-fiança não vai cobrir furto, por exemplo, né? Então, o inquilino saiu, tinha uma mobília, ele levou a mesa, cadeira, essas coisas. Não tem cobertura para isso, né? Então, nenhuma garantia, na verdade, tem essa cobertura. Mas, paralela ao seguro-fiança, surgiu a figura das garantidoras, né? Tem a famosa aí, a Credpago, que foi comprada recentemente pela Loft. Então, não é nenhum patrocínio, não. Então, existem... Hoje, né, surgiram muitas garantidoras no mercado e essas garantidoras, elas costumam trazer uma cobertura que, quando você pega o valor global de indenização, ela é menor do que o que a seguradora oferece. Mas elas têm a vantagem de oferecer um guarda-chuva que pega mais coisas. Então eu consigo inserir alguns itens que, desde que a despesa total do inquilino fique dentro desse guarda-chuva, qual que é o exemplo? A seguradora ela paga em até 30 vezes o valor do aluguel, as despesas do aluguel. Certo. Reforma até 6 vezes. Despesas de água e energia até 6 vezes. Existe um teto, né? Existe um teto, só que geralmente para os itens. Sim. Nas garantidoras, normalmente o teto é para tudo. Então o inquilino saiu, eu faço um fechamento ali das despesas que o inquilino deixou e tudo ali vai estar coberto. Se o inquilino não tiver ultrapassado o teto, está tudo bem. Se o inquilino deixou 30 mil de reparos para serem feitos e só 2 mil de contas, e eu tinha nesse teto os 32 mil para pagar, está tudo bem. Na seguradora, se o inquilino extrapolou o limite máximo de cobertura em um item, por exemplo, a reforma, e nos outros não, a seguradora, na reforma, ela vai pagar até o teto que está estabelecido já no contrato, né? É claro que o produto é desenhado para que o proprietário não fique descoberto. Claro. Então, o cenário geral que a gente tem aqui, eu sou um defensor ferrenho ali do seguro-fiança. Um cenário que a gente tem é de que o seguro-fiança, na grande maioria dos casos, consegue cobrir cerca de pelo menos 90% da despesa que o inquilino deixa. Muito alto. Quando você pega um cenário de um investidor que tem muitos imóveis, você ter essa segurança de que, poxa, no decurso do tempo ali, eu vou sempre ter cobertura para até os 90%. Os 10% a gente tenta resolver, entendeu? A gente negativa o nome, a gente fica lá numa cobrança administrativa do inquilino. Dificilmente é uma cobrança que vale a pena uma ação judicial, porque é um residual muito pequeno. Mas a gente negativa o nome, em alguns casos o inquilino aparece 1-2 anos depois, paga parcelado ou paga à vista, e a gente acaba resolvendo isso daí também. Aí se aprofundando mais em questão do seguro-fiança, né? Por que no final do contrato do seguro-fiança não estorna os valores pagos? É interessante, né? Porque a seguradora assumiu o risco. Então, quando a gente contrata um seguro de carro, a gente não tem o valor de volta. Certo. Eu contratei o seguro para que a seguradora assuma um risco pela minha forma de dirigir. Então, aí a seguradora vai analisar qual é a minha idade, se eu uso o carro para trabalhar ou não, né? Se o carro dorme fora da garagem ou não, qual que é o risco que tem daquele carro ser furtado ou se envolver em algum acidente, toda essa questão.
A seguradora analisa o perfil do inquilino também e verifica qual que é o risco de inadimplência. Mas ela assume o risco para o inquilino. E dá para o inquilino uma tranquilidade de não ter que pedir favor para terceiros, de não ter que desembolsar um valor muito alto. A gente está falando aí de pagar em torno de 10% do valor do aluguel, todos os meses, mas 10%, um aluguel de R$3.300 mais ou menos por mês. Se não fosse essa a escolha, se ele fosse partir para um seguro fiança ou para um título de capitalização, aí era 6 vezes o valor do aluguel. Então, ou você desembolsa 18 mil, só que é o pacote de locação, então aí já entraria condomínio, IPTU, todas essas coisas. Então, ou ele pagaria ali mais de 20 mil reais, ou ele paga 300 por mês. Entendeu? Então, é isso. Só que a seguradora está assumindo o risco, é como se a seguradora fosse um fiador profissional. Entendeu? É como se você tivesse um cadastro muito bom e você cobrasse de algumas pessoas um valor para você entrar no contrato deles como fiador. Certo. Porque você está assumindo o risco. Sim. O pessoal vai vir cobrar de você se o locatário não pagar. E é isso que a seguradora faz, né? O inquilino fica inadimplente, a gente aciona a seguradora, ela cobre as despesas de responsabilidade do inquilino e vai cobrar do inquilino depois. Né? Então é por isso, ela assume o risco e para assumir esse risco ela recebe a parcela mensal ali, até enquanto o inquilino estiver no imóvel, ela recebe aquela parcela. E aí você falou, né, a questão de depósito, a questão do título de capitalização, que fica numa conta, né? Uhum. E aí as pessoas têm essa grande dúvida. E por que o título de capitalização ele não rende tão bem? A questão de ficar naquele prazo do contrato, quando chega lá no final, a rentabilidade dele quase que nula, assim, Esse é até um dos motivos que fez com que algumas empresas começassem a pensar agora num produto que trouxesse rentabilidade. Porque quando a gente fala de uma locação de um galpão de 30 mil, né, a gente está discutindo isso agora, inclusive aqui na empresa, e você pede 6 vezes o valor da locação, a gente está falando de 180 mil. Aí esse contrato dura 5 anos, daqui a 5 anos, a obrigação da seguradora, que o título de capitalização como finalidade de garantia do contrato é feito através de uma seguradora também, aqui a gente faz com a Porto Seguro, né? Também não é uma propaganda deles, mas a gente... Então a seguradora se compromete a devolver 100% do valor aplicado, então daqui a 5 anos ele vai pegar 180 mil, né? Então é realmente uma rentabilidade ruim. Mas como que a gente se defende, né, nesse sentido? É porque esse produto foi criado com a finalidade de garantir o contrato de locação. Certo. Então ele tem ali os moldes dele, né, os desenhos desse produto, e por isso ele não traz essa rentabilidade. O mercado tem mudado, né, nesse sentido. Então eu acredito que esse produto pegando, né, ganhando volume no mercado para o comercial, é natural que isso seja levado também para o residencial, para os valores mais baixos, e aí a tendência é que em breve a gente tenha a possibilidade de ter rentabilidade também no valor que foi colocado como garantia para o contrato. E aí pegando o gancho, né, da questão das garantias que a gente está conversando aqui, permeou aí por algumas, né, por que a Frade Ramos não recebe o valor de aluguel adiantado? Não só a Frade Ramos, né, Cal? Isso é definido na lei do inquilinato também, né? Inclusive, se eu não estiver enganado, acho que é o artigo 42. Depois a gente pode confirmar ali. Mas é proibido e é considerado crime se você tiver uma garantia e recebeu o aluguel antecipado. A gente vê muito aí a questão de anúncios dos portais, esse tipo de coisa, né? A gente percebe que isso acontece muito com proprietários, né? Certo. Proprietários que realizam a locação direta, né? Eles pedem um calção, a pessoa deixa ali 1 aluguel, 2 aluguéis e o proprietário pede o aluguel antecipado. Então, é um risco, né? A gente não trabalha com isso. Se a pessoa apresenta uma garantia, um seguro fiança, que seja um fiador, se a gente recebe o pagamento do aluguel antecipadamente, isso pode, numa eventual ação judicial, dar brecha para que o inquilino peça nulidade da garantia. Então, olha, eu pago o aluguel antecipado, logo eu não deveria ter apresentado garantia. Então, além de ser um crime pra gente, que está realizando isso, tem a possibilidade de você perder a garantia, né? Porque a lei é clara, se o aluguel for antecipado, a gente não pode pedir garantia. Então, esse é um item realmente muito, muito claro lá, é muito sério.
A gente sabe que em algumas praças, em alguns mercados, as imobiliárias, inclusive, costumam receber o primeiro aluguel antecipado, porque o primeiro aluguel é para remunerar o trabalho de intermediação da imobiliária. Então, normalmente, eles recebem o primeiro aluguel antecipado e o segundo com 60 dias, né? A gente aqui, até isso, a gente evita. O inquilino entra, ele paga 30 dias depois. Se tiver sido ajustado uma data de pagamento diferente, na data futura, ele vai fazer o pagamento do aluguel. A gente, nem o primeiro aluguel, a gente também espera os 30 dias ali para receber. Legal. E aí o proprietário sempre pergunta, né? Mas fiquem abertas, as questões ficam abertas ali, as contas, aluguel, condomínio e tal, né? Por que a seguradora, ela demora tanto para fazer o pagamento? O proprietário vai falar assim, não, eu achei que o aluguel era garantido, né? Aí às vezes pode ser que eles caiam nessa pergunta, por que a seguradora demora tanto para responder ali a solicitação do valor? São questões contratuais, né? A seguradora tem uma cobertura muito boa, mas existem algumas questões contratuais, então isso é definido no produto também, né? O que a gente percebe é isso, as seguradoras têm um padrão de que a inadimplência ela é informada a partir do segundo vencimento em aberto. Então, venceu o primeiro boleto dia 10, a gente está em setembro de 2025, né? Venceu o boleto dia 10 de setembro, 10 de outubro venceu o segundo, a gente aciona a seguradora no dia 11 e fala, seguradora, tem 2 boletos em abertos. A seguradora vai nos próximos 30 dias cobrar o inquilino e tentar receber. Se ela não conseguir, o 10 do 11 ela já entra fazendo o pagamento. Os 2 que estavam em atraso, ela paga com os acréscimos e o 10 do 11 ela paga em dias e vai resolver com o inquilino depois. Então, existem algumas garantidoras com promessa de pagamento com prazo menor, 2 dias, 5 dias, enfim. Existe essa variação, mas realmente são questões contratuais. Nas seguradoras, hoje a gente entende que as seguradoras trazem melhor segurança para os proprietários. Então, nesse momento, hoje, existem algumas, a gente está conversando com algumas garantidoras, inclusive, né? Para entender melhor os produtos que têm surgido, mas hoje a gente entende que as seguradoras oferecem uma melhor segurança para os proprietários, né? Então, por isso que a gente não trabalha com as garantidoras. Aproveitando essa menção de proprietários, né? Vou deixar um comentário aqui que eu acredito que a gente sempre escuta muito do proprietário aqui, dessa questão, né? O proprietário fala assim, meu inquilino saiu e deixou muitas pendências, a imobiliária que se vira para receber, eu pago vocês para isso. Né? A gente tem diminuído isso, né, Calvo? Porque o que a gente entende, né? É necessário um ajuste, né? O proprietário ele precisa entender qual é o papel da imobiliária enquanto intermediadora. Então, o risco da locação não é da imobiliária, o risco da locação é do proprietário. Sim. A imobiliária tem o papel em diminuir o risco, cumprindo a tarefa dele, de análise do cadastro, de acompanhamento, de registro adequado, enfim, todo o nosso papel ali nessa intermediação para levar segurança. Mas se a gente cumprir o nosso papel e ainda assim o inquilino se tornou inadimplente, isso realmente um risco que acontece, é um risco que pode surgir. E a gente vai sempre trabalhar para mitigar, né, para diminuir esse risco. Mas é possível que ele aconteça. Nós vivemos recentemente um cenário de pandemia. Sim, isso mudou muito o cenário de muita gente. Mudou tudo, né? Mudou para todo mundo. Então, algumas pessoas que tinham um ótimo cadastro se tornaram inadimplentes, né? Perderam ali do dia para a noite a condição de renda que elas tinham e ficaram inadimplentes. Então, é um risco, né? Todo negócio acaba apresentando um risco. O risco de inadimplência, o risco de dano ao imóvel, esse é um risco inerente a quem a locação, a quem investe em imóveis, né? Então, nós estamos aqui para diminuir isso, né? Sim, para tentar amenizar e diminuir, né? Os casos que possam ocorrer. Né? Então, chegamos aqui, né, ao final do nosso Fala Frade Ramos, certo? Foi uma satisfação ter vocês aqui com a gente. Esperamos que nas próximas edições vejam mais perguntas, deixem nos comentários, façam perguntas, publiquem, compartilhem, mande para a gente também as dúvidas, qualquer coisa, qualquer assunto relacionado a aluguéis, locação, venda, enfim, né, de imóveis. Quero agradecer mais uma vez a presença do Rodrigo, né, uma grande satisfação poder te receber aqui na Fala Frade Ramos. É isso, eu só tenho a agradecer também e reforçar o que o Kaufmann disse, que isso aqui é para vocês. Então, se você está vendo esse vídeo aqui agora, não importa a época, deixa um comentário aqui pra gente com a sua dúvida, né, que nós vamos ter o maior prazer em sentar e responder. Com certeza os comentários dos vídeos que a gente postar aqui vão ser fontes de novos conteúdos que a gente vai trazer aqui para vocês. Valeu, pessoal. Um abraço. Qualquer coisa, manda pra gente aí. Valeu.